Fala aí, galera antenada, aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento. Aqui no digital, olha só, galera, começando o dia em altíssima vibração e vibração positiva, porque somente vibrações positivas é o que interessa na nossa jornada dentro do marketing digital. E claro, né? Fora delas de hoje, dia 29 de abril, galera, hoje uma quarta-feira e também aniversário da irmã do Lelão, minha querida e linda irmã. Beijão, Aline, minha irmãzona, minha irmã maravilhosa que hoje está fazendo aniversário e claro, né? Tem aqui as minhas felicitações, claro que também tem presente, tem abraço, tem beijo, né? Mas por hora, a felicitação, muita saúde, muitos anos de vida, que você possa realizar e conquistar todos os seus objetivos, assim como também todos os ouvintes aqui do podcast digital que traz diariamente uma mentalidade, em vez um treinamento direcionado para a transformação da sua mentalidade. Muitas vezes, e isso já aconteceu comigo, hein, galera? E eu compartilho aqui diariamente com vocês esses insights, né? Provas reais de vida, né? Que eu tive ao longo da minha jornada dentro do digital e que ainda tenho, claro, né? Obviamente, estou aqui dentro do digital, então eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês e claro, né? Muitas vezes, olha só, quando eu comecei no digital, muitas atividades que eu executava, que eu fazia, não davam certo, a maioria delas, e talvez possa ser, inclusive, o seu caso, galera. Por isso que a gente traz aqui, logo pelas primeiras horas da manhã, exatamente esta mentalidade positiva. E eu já te adianto, pensar positivo, e olha só, isso pode não mudar muita coisa no seu dia a dia. Mas olha só, pensar positivo, agir de forma positiva e sem nenhuma intenção, né, de receber nada em troca, olha só, isso faz a verdadeira diferença. Galera, isso eu tive o prazer, né, de conhecer ao longo da minha jornada, não só com mas inúmeros mentores que me ajudaram. Muitas vezes eu tive que pagar para esses mentores. Mas olha só, você que está aqui dentro do nosso grupo de transmissão no WhatsApp, você tem esse contato diretamente com o Leilão do Digital e que tem essa proposta de levar para você esse tipo de transformação de mentalidade, porque como eu disse para vocês no começo, muitas das coisas que eu tentava, muitos empreendimentos que eu tentei, não deram certo. E olha só, se não fosse os mentores que eu tive ao longo da minha jornada, olha só, talvez vocês não estivessem ouvindo este podcast aqui, galera. Então olha só, muitas vezes você pode tentar executar algumas atividades, ou até mesmo algo do planejamento, do seu planejamento em busca do seu objetivo, que não dá certo. E aí, olha só, um insight que eu compartilho aqui com você. Existem problemas que a gente pode resolver. E quando a gente se depara com problemas que a gente consegue resolver, olha só, a gente tem que ir lá e fazer o que precisa ser feito para resolver. Mas existem problemas que a gente não tem como resolver. Pois é, galera. E aí, olha só, quando a gente se depara com um problema que a gente não tem como resolver, por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo e bem simples de você entender. Vamos supor que você precisa acessar algum site na internet. A internet, né, a fibra ótica aí do seu bairro não está funcionando.
E aí, como é que você vai fazer? E aí, vamos supor que você esteja num cenário que para se deslocar e chegar próximo de uma antena, né, que te gere sinal de internet, seja inviável, pelo menos nesse momento. Olha só, se torna impossível, né? Então, o que você vai fazer? Você vai mudar o mundo? Você vai contratar o Elon Musk para resolver o seu problema? Então, não se desespere. Quando a gente tem um problema que não é possível resolvê-lo, galera, não adianta você ficar fritando aí os seus lindos miolinhos, querendo resolver algo que é irresolvível, galera. Então, olha só, foque, dica do leilão, hein? Foque naquilo que você tem o poder de resolver. Galera. Só que esse foco, inclusive, não é para você dar tanta importância, porque quanto mais atenção você der ao problema, maior ele vai se tornar. Galera, então, quer resolver os seus problemas? Não trate eles como coisas gigantescas. Trate com naturalidade e resolva cada um desses problemas, eventuais problemas que você possa ter. Mas, como eu disse, que sejam resolvíveis, que estejam no seu controle. Galera, com esse conteúdo já de introdução, vamos responder o Quiz Mindset Digital que você recebeu ontem aí no seu celular com a seguinte pergunta: quando você coloca em prática o que você aprende? Claro que aqui dentro do digital, né, galera? Primeira opção de respostas, na mesma hora. Segunda opção, logo em seguida, eu aprendi, já vou lá e coloco em prática. E terceira e última opção, quando eu tenho tempo. Galera, olha só, isso aqui é muito importante você saber para a sua jornada, independente de qual seja o seu momento aqui dentro do digital. Isso é imprescindível, para você ter uma maior assimilação dos conteúdos. Inclusive eu dei um toque aí nos últimos podcasts falando exatamente dos horários, né? Os horários que a gente se dedica. E eu, particularmente, eu prefiro me dedicar ali nas primeiras horas da manhã, onde eu tenho a percepção de que o meu cérebro está funcionando melhor. Galera, agora, quando você aprende algo, né? Vamos supor, eu te ensino aqui um breve tutorial, você assiste um tutorial, assiste uma aula, que você coloca em prática. Olha só, galera, o mais indicado, na minha opinião, tá? E que tem gerado resultados para o leilão do digital e para Mindset Digital, é a segunda opção. Galera. Por quê? Porque se eu aprendo e na mesma hora eu já vou colocando em prática, nossa, aí já começa a misturar um monte de coisa, os problemas, eventuais problemas começam a aparecer ali, eu perdo o fio da meada de aprender o que precisa ser aprendido. Então, qual é a minha recomendação? Que você assista algum conteúdo, inclusive dentro dos nossos cursos e treinamentos da Mindset Digital, eu oriento isso. Assista uma vez de forma linear a aula. Depois você começa a colocar em prática e acompanhando os passos a passos que o seu mentor, no caso eu ou qualquer outro mentor, vai te orientando lá dentro desse curso ou dessa aula. Galera, e também não recomendo, tá, galera, você fazer isso quando você tiver tempo, porque muitas vezes você esquece. Quando eu tenho tempo eu vou descansar. Muita gente faz isso, né, galera? E também, quando você eventualmente tem o tempo e é um pouco depois, você perde o fio da meada. Você pode passar algum detalhe importantíssimo despercebido, e você acabar executando de uma forma precipitada e até errada, né? Dependendo daquilo que você esteja fazendo. Então, na minha opinião, a segunda opção é a opção mais correta. Aprenda e
execute logo em seguida. Pois é, os seus resultados virão muito antes do que você espera. Gostou desse conteúdo? Guardou aí no seu coração? Então continua ligado. Fica antenada que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá e visite o portal do Instituto Digital Brasileiro,